Olá pessoal, eu sou Juliana Pereda e antes da gente rodar a vinheta de mais um Reunião de Pais podcast, aproveita, pausa esse vídeo agora e já compartilha, encaminha nos grupos de família para todo mundo ouvir essa conversa. Começa agora mais um Reunião de Pais. Muito bom! E hoje, para essa reunião de pais, eu estou aqui com um casal muito importante da cidade de Mogi das Cruzes, que é a Sheila e o Anderson. A Sheila é nutricionista e coordenadora da Pastoral Familiar Diocesana da nossa cidade, aqui de Mogi. O Anderson divide com a Sheila a coordenação da Pastoral Familiar, também trabalha na área de marketing e publicidade e atualmente se especializando em marketing católico. Eu vou querer saber mais disso daqui a pouco. Bem-vindos, Sheila e Anderson! Muito obrigada. Para nós é uma alegria estar aqui. Muito obrigado aqui pelo convite e de nos dar a oportunidade de falar sobre família. É isso aí, muito bom. Vocês viram que a gente tem um elemento a mais no nosso cenário hoje, que é a bandeira da pastoral, né? Que tem aqui o logo, certo? Explica pra gente só um pouquinho, para quem tá assistindo, que viu algo diferente hoje no episódio. Então aqui é a logo da nossa pastoral familiar, né? E aqui é a representação da família e o mapa do Brasil representando que ela está em todo o nosso território nacional. E aqui a logo da nossa diocese, né? O brasão, na verdade, da nossa diocese de Mogi das Cruzes. E aqui ao fundo, mais não sei se dá para ver, a CNBB, a logo da CNBB. E nós pertencemos ao Regional Sul, que consiste no estado de São Paulo. Muito bom. E aí quando vocês participam de eventos, vocês sempre levam essa bandeira? É sempre bom que levantar a bandeira da nossa missão. Sim. Para dizermos, olha, estamos aqui marcando presença e estamos sempre dando destaque aos eventos. Sim, é isso aí. Bom, antes da gente falar, então, de todo o trabalho da pastoral, vamos começar do início, né? Assim, de um casal... quando a gente tem casal aqui no podcast, eu sempre gosto de saber como é que foi essa história, como vocês se conheceram, enfim. Então, vamos lá, conta pra gente a história de vocês. Eu acho que ele vai deixar pra mim, porque homem tem esse problema de memória, né? Sim. Nós somos casados há 11 anos. E nós nos conhecemos na igreja mesmo. Ele era ex-seminarista. E essa é uma ótima história. Daqui a pouco ele conta. E aí, numa missa, a gente se encontrou. Eu não conhecia muito ele da época do seminário. Conheci ele naquele momento e começamos a conversar. E para os jovens é até uma história diferente, porque os jovens eles têm esse momento assim íntimo, né? Quando o primeiro encontro já começa com um beijo, com um abraço, com a pegação. Uhum. Nós ficamos 2 horas conversando, invadimos a madrugada, conversando. Sério? Na rua. Na rua? Na rua. De madrugada, gente! Olha só o perigo, né? Mas era o Espírito Santo ali protegendo a gente, Sim. né? Mas assim, a gente ficou conversando sobre isso, sobre sonhos, sobre projetos, né? O que cada um esperava do relacionamento em si, por que estava querendo investir naquele relacionamento. Nossa, gente, que bênção! Então, assim, foi muito mais conversa do que o contato, o carinho. Isso veio logo depois, né? Claro. Mas isso só serviu para confirmar, né? Que nós tínhamos sonhos, às vezes sonhos individuais, mas aí o outro já abraçou na hora e falou assim, não, esse é o seu sonho, a gente vai atrás, a gente vai conquistar junto, que foi no meu caso, eu queria fazer nutrição, então eu falei assim, olha, vai ter dias, eu já vou prever, Já né? deixou avisado. Vai ter dia que é prova, trabalho, TCC, eu não vou estar disponível, né? E a gente só tinha final de semana para namorar, então Claro. eu falei, não, tudo bem, eu te apoio. Quantos anos você tinha, Sheila? Eu tinha 19 anos. Tá. 19 anos. Tava acabando de entrar numa empresa de telemarketing. Então, né, a gente já tava assim, né? A vida já tava corrida. Sim. Né? Trabalho, faculdade que eu queria fazer. Então, eu já tinha falado, né? Olha, eu quero formar família, porém eu quero também me estruturar numa profissão. Né, uma profissão que ajude as pessoas. Então, ele falou assim, não, se é o teu sonho, a gente vai correr atrás. Né? E assim, já perguntei qual que era a sua intenção, porque você sai do seminário, né? O que você Olha busca? Porque a gente sabe que o vocacionado, ele busca alguma coisa. Sim. Né? E às vezes não é no sacerdócio, mas o que ele buscava? Então, eu
procurei saber um pouquinho sobre isso, né? O que Mas que você ela teve a sorte querendo. grande, hein, Sheila? Eu acho, assim, porque, não sei, eu fico imaginando hoje em dia para as meninas. Eu tenho uma filha, tá? A gente fica hoje pensando nas meninas, eu tô aqui pensando na minha filha mais velha, que tem 16 anos. E como tá difícil arrumar um namorado que seja piedoso, que esteja também olhando para o alto, né? Do mesmo jeito que ela está buscando olhar para o alto, né? É uma vida de constante oração. Eu costumo dizer que na minha juventude eu sempre me consagrei à Nossa Senhora, tanto a minha virgindade como a afetividade também. Então, isso ajuda muito, porque quando a gente Ó, dica para as se meninas aí, consagra, para né? as jovens, né? Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, eles nos dão o direcionamento. Né? E também nos dá a postura necessária para cobrar isso. Sim. Porque, como somos humanos, nós estamos em constante transformação e mudança. Em constante e amadurecimento, queda, né? né? Então, sempre que faltava um pouquinho, eu sempre dava uma cobrada, puxava um pouquinho mais, né? Porque nós temos que nos moldar à vontade de Deus, né? Sim. Então, eu acho muito importante ter essa conversa, foi importante para nós. Também colocar questões de família, né? Meus pais, na época, não eram tão com problemas de saúde, mas depois veio a ter vários problemas de saúde e ele me ajudou a cuidar dos meus pais. Né? E assim como ele também tem os pais dele, a gente também vai estar à disposição quando precisar. Sim. Então, acho que tem que se colocar tudo ali. Tudo às claras, né? Tudo em pratos limpos, né? Sim. Acho que é o namoro ideal, na verdade, quando você coloca todas os seus anseios, as suas vontades, a sua fé, coloca tudo ali nesse caldeirão e os dois concordam com isso, né? E tem os momentos de fraqueza também, vou dizer, né? Sim. Que a gente tem os momentos da carne mesmo. Mas quando o espírito está ali em oração e a gente está em união, aí um consegue controlar o outro. Tinha hora que um segurava o outro, né? Quando um estava mais fraco, o outro estava, não, peraí, vamos voltar. Mas isso também entra no combinado, de uma certa forma, né? Eu acho. E era muito bacana, porque assim, às vezes eu ia na casa dele e falava, vamos dar uma volta ali no pátio, ali no parque, conversar. E aí ele falava assim, vamos sentar aqui, vamos rezar o terço? Nossa, vamos rezar o terço. Né? Então, gente, isso é uma incrível. coisa que ninguém pensa, né? Ninguém imagina. Não, né? não, imagina. Né? Qual que é, né? Quais as chances? Quais as chances, né, do namorado te convidar para rezar o terço, né? E quanto tempo durou o namoro? Olha, foi em torno de 3 anos, né, amor? Foi 3 anos. 3 anos. Porque namoro, gente, no âmbito da igreja, ele foi feito para acabar, né? O namoro é feito para ter data de fim mesmo. Isso, e só teve fim porque ele falou, não, eu quero noivar, e eu tava na faculdade já. E aí eu falei assim, olha, a gente pode até noivar. Eu ainda segurei 1 ano, né, amor? A gente fez 2 anos, eu segurei ainda mais 1 ano. Aí ele falou, não, agora tem que ser. Eu falei assim, não, tudo bem, né? Aí a gente fez um jantar bem simples. Fizemos uma oração também. E eu lembro que foi num dia, uma festividade de Nossa Senhora. Eu não vou lembrar qual que era a data agora. Mas era uma festividade de Nossa Senhora. Eu chamei meus catequistas. Nossa, gente. Na época a gente não tinha tanta intimidade com os padres, mas se pudesse tinha chamado o padre Sim, também, com né? certeza. Porque é muito fofo. é muito importante, né? Ter esse apoio também da igreja, né? Sim. E aí a gente fez o noivado. E aí assim que eu terminei a faculdade, a gente já começou, já fez os preparativos, já casou, né? E aí, vocês se casaram em 2013? Isso, Tá. em 2013 a gente casou. Eu me formei em 2012, né? Então teve a festa Certinho, de formatura hein, em Sheila? janeiro. Não dá nem pra reclamar. A gente teve a festa de formatura ali em janeiro e em abril a gente já casou. Muito bom, é isso aí. E tudo no tempo de Deus, né? Porque eu falei pra ele, nossa, imagina se eu tivesse casada, trabalhando na faculdade, eu ia surtar. Né? Não ia conseguir dar conta. Então, Deus fez tudo no tempo dele. Que bom, graças a Então, Deus. É consegui, isso. né, me empenhar ali na faculdade, consegui concluir com a ajuda dele, da minha família. E estão aí juntos, né? Sim. Há Isso 11 mesmo. anos. Agora aí, tá certa essa história, Anderson? Olha, tá certinho. Parabéns, nota 10 pra ela. É verdade. E assim, eu sempre falo a importância do seminário, do convento. Vou até deixar um recadinho que para você que está aí do outro lado da telinha, às vezes o seu filho, a sua filha quer fazer o encontro
vocacional, e você, mas meu filho ser padre, minha filha ser freira, ser religiosa, é importante. Não quer dizer que ele entrando lá, ele vai ser padre ou Ou freira. freira. É um momento de conhecimento. E eu tive esse momento e isso ajudou a me tornar esse homem que eu sou hoje. Então conta pra gente, Anderson, conta para os jovens que estão ouvindo, como é que foi essa sua busca, né, por querer saber mais e que te colocou dentro de um seminário? Olha, sempre fui apegado às passagens de São João Batista. São João Batista, sim, aquele homem que destemido, ousado, que desde criança eu sempre fui ousado nas coisas que era aqui para fazer e fazia com amor, colocava ali paixão e as coisas que aconteciam. E eu vi que a convite de um padre de Itaquá, acabei fazendo essa experiência vocacional e foi indo, entrei no seminário, morei... Você tinha quantos anos? Tinha 16 para 17 anos. Tá. Aí eu entrei no seminário, cheguei a fazer o curso de filosofia, não concluí, porque eu saí antes, mas foi um momento ali espiritual um amadurecimento muito grande. E isso daí ajuda no discernimento Sim. da evolução da pessoa, quanto na sociedade, quanto na família. Sim. Então, essa oportunidade de você conviver no seminário, ela ajuda muito. E quando eu saí, eu fiquei a madrugada inteira ali diante do Santíssimo, Senhor, Senhor. E me ajoelhado, e aí às vezes deitava, colocava um lençol, deitava. Sabe, aquele homem de oração mesmo. E falei, Senhor, eu vou sair do seminário, mas eu não quero sair da sua graça, não quero sair do seu caminho. O fato de eu não ser padre não quer dizer que eu não venha a ser um evangelizador da tua obra. E eu quero estar sempre à disposição. Só que eu só te peço uma coisa. Coloque uma mulher de Deus no meu caminho. Ai, gente, que história mais linda. Aí... E ele foi rápido, porque assim que eu saí... Passou uma semana. Sério? Passou uma semana numa missa, não me lembro qual Era foi. Corpus Christi. Corpus Christi. Estava lá na procissão e eu acompanhando, comecei a ver aquela mulher tem uma luz diferente. E comecei a me aproximar, fui saber de qual comunidade que ela era. Aí fui atrás e encontrei ela na paróquia, conversamos. E foi isso que ela falou aí. Depois ficamos à madrugada conversando. Então, acho, Juliana, é importante, sabe, esse enamorar-se antes de conhecer que a pessoa ali próximo, mas você se encontrar com Deus. Sim. Porque quando você se encontra com Deus, é Ele que vai montar os seus planos. Sim. E se fosse a minha vontade, quando eu saísse do seminário, eu vou pegar geral. Primeira que aparecer. Não, vou pegar geral, sei lá, né? E pegar geral, vai tirar o atraso de 2 anos que eu fiquei no seminário. E não foi isso. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade espiritual também, de saber que, estive no seminário, não fui padre, mas você é um bom esposo. Claro. Que entra... Que é uma vocação. É uma vocação que dentro do 7 sacramento, exato. Eu sempre costumo falar assim... Tem o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Que são sacramentos na mesma, que se equiparam. Sim, e Deus não fala que o sacramento da ordem ele é maior do que o do matrimônio é maior do que o da ordem. Não, ele coloca dentro do 7 o que diferencia? O serviço. É claro. Então, nenhum é maior que o outro e nem o outro é menor do que aquele que... Enfim, então esse que conjunto do sacramento, ele valoriza muito isso. Aí eu falei, não, então vamos seguir o matrimônio, estamos aí. E sou muito grato mesmo à esposa que eu tenho, porque é uma esposa que foi uma namorada, foi uma noiva e hoje é a esposa que me incentiva, que me cobra, me puxa a orelha. E assim, como toda boa esposa, né, gente? Então, esse momento eu acho bacana disso por isso, porque às vezes o homem sempre tem que falar mais alto, ele que tem que dar... Não, eu acho que sentar, conversar, ouvir muito a esposa, eu acho que isso é um dos princípios
né? Não, é a característica Principal. de um homem sábio, na verdade, né? O homem sábio, ele ouve a esposa, e a esposa sábia também sabe aconselhar o marido, né? Agora, vocês me contando essa história, me veio, assim, à mente o quanto que, às vezes, as escolas poderiam fazer esse trabalho, né? De formação humana, de formação filosófica, para que os jovens conseguissem entender, né, assim, ou ajudá-los a buscar o sentido da sua própria existência, a sua vocação. E como isso é falho nesse mundo que a gente vive hoje, né? Eu imagino que vocês devem ter tido famílias que pelo menos favoreceram esse amadurecimento. Como é que foi a infância de vocês? Essa modelo de mulher virtuosa que você falou, eu via muito na minha mãe, porque tinha horas que ela olhava pra gente só de olhar e já sabia o que a gente estava sentindo, o que você tem, você tá diferente. E eu sempre falava, meu Deus, eu quero ter essa sabedoria, né? Igual o Salomão pediu, né? Queria ter uma sabedoria assim. E aí, sempre, na igreja, eu sempre fazia essa oração, falei, que eu seja uma mulher tão sábia quanto a minha mãe. Porque minha mãe, ela sempre apaziguava a situação, nunca vi meu pai e ela entrarem numa discussão a ponto de se agredirem. Sempre tinha a discussão, porque não existe esse modelo de família perfeita. Claro que não. Então, tinha a discussão, tinha, né, as brigas, mas sempre ela buscava apaziguar e mostrar a razão. Então, trazer argumentos à mesa que realmente eram fundamentos mesmo. Então, eu via que muitas vezes meu pai se calava pela razão, né? Pelo argumento que ela colocava ali, derrubava qualquer um. Então, não tinha como, né, ir contra aquele argumento. E, assim, meu pai também, às vezes, era explosivo, mas ele também fazia do serviço dele a demonstração de amor. Então, ele cuidava da gente desde pequena, né? Minha mãe precisou trabalhar porque ele era aposentado, então o estar a serviço do outro, eu acho isso do meu pai muito lindo. Ele aprendeu a cozinhar, ele lavava roupa, ele cuidava da casa, ele catava piolho da gente. Sim. Porque a minha mãe vivia trabalhando. Então, o amor dele era demonstrado ali no serviço. Através do serviço. E a gente aprende isso em casa, né, gente? Não tem como não aprender o amor ao serviço, né? O amor sacrificial começa na família, né? No final das contas. É o nosso modelo, né? Como que a gente consegue viver em comunidade se a gente não consegue viver na própria comunidade que é a família? E esse modelo que, às vezes, no caminho está se perdendo, Juliana. Sabe por quê? Eu sou da época que, quando eu fui pedir a mão dela em namoro, eu sentei no meio dos meus sogros. A minha sogra do lado, meu sogro do outro, e eu no meio. E ali que conversando, e ela do outro lado. E ali que pedindo a mão dela em namoro. E eu tinha que fazer o juramento ali, de respeitar antes de... Porque o juramento não está só no altar, na hora que você vai chegar no padre. Você já constrói esse juramento no namoro. Ali, no namoro, no noivado. Naquelas negociações ali do namoro, né? Você vai conversando, vai colocando os limites, vai colocando os projetos, os sonhos. Então, assim, está se perdendo hoje. Hoje em dia, a gente não vê mais o filho que pedindo a bênção do pai e da mãe. O amor sacrificial a gente aprende em casa, né? Não tem outro lugar onde a gente comece a aprender o amor através do serviço e do sacrifício, a não ser em casa, né? Inclusive, quando eu pedi ela em namoro, chamei os pais, a moda antiga, sentei no meio dos dois, pedi a mão dela. Então, esse respeito que a gente vê que, com o passar do tempo, está se perdendo. E, como diz, eu sou de São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo. E é da época que, quando eu vi o padre, pedia a benção e beijava a mão dele, em sinal de respeito à sua missão. E isso não faz tanto tempo, não porque faz, você não é um velhinho, um senhorzinho, né? Por favor, né? Você vê que é uma coisa de costume mesmo, que a gente aprende. Sim. Não é uma coisa que é antiga, né? A gente aprende a ser assim, a ser respeitoso. E você falou, Juliana, em questão das escolas, de ensinarem esse tipo de princípios de fé, de respeito. Eu acho importante, nós católicos, eu falo como leigos já na igreja, de olhar em épocas de eleições, sempre enxergar aquele político que é católico, que está ali se candidatando, e dar esse apoio, dar esse incentivo, que é eles que vão nos representar e talvez colocar em pauta, em discussão
lá na Câmara, essa ideia que você até sugeriu também, de colocar nas escolas que vem do governo. Né? Não só de lutar contra, né, essa invasão anticristã que a gente tem nas escolas, mas também de pautar de forma propositiva leis que favoreçam uma formação mais humana, de repente trazer uma discussão mais filosófica para os alunos, para que ajude eles, de fato. Né? E até sendo incentivado nós aqui que pela Famílias Novas, mandar até um grande abraço ao Dr. Jairo, que é lá que presidente da OAB de Itaquá, e ele pensa num rapaz, gente boa aqui. Eu conheço o Dr. Jairo. E ele sempre nos fala, o lugar que a igreja não ocupa... minha filha, o mundo vai ocupar. O mundo ocupa. E o mundo, ele ocupa daquele jeito. Ele é muito agressivo. O mundo, ele não só ocupa, como ele faz um estrago ali. Então, é importante, sim, nós enxergarmos com esse olhar. E, às vezes, o que eu vejo que falta, Juliana, é essa humildade dos leigos em ver que tem uma pessoa ali que é católico, que levanta a sua fé, gente... Proclama sem vergonha. Isso, né? Sabe? É a favor da vida, está nos movimentos, incentiva... E quando essa pessoa se candidata a um cargo de vereador, ela não é apoiada nem que pela igreja que ela participa. Então, acho que tem que ser quebrado isso, sabe? As pessoas têm que parar de olhar com esse olhar de vaidade e ver e olhar como bem comum da sociedade. O que ele vai representar? Sim. Nós, lá na Câmara, sabe? Então, eu acho que falta esse start aí. Esse start e essa organização para que tenha essa unidade, porque você vê, as pessoas o mundo, né? As pessoas que pregam, por exemplo, ideologia de gênero e tantas outras pautas, elas são super organizadas para eleger seus vereadores ou seus representantes, né? No mundo da política, em várias instâncias, né? Olha, até seguindo a exemplo, mandar até que grande abraço aqui ao nosso amigo John Ross, que esteve aqui. Já esteve aqui, já 2 vezes, sim. Sim. Seguindo o exemplo dele, nós tivemos, a minha esposa, ela que pode falar melhor, que caminhada da vida nunca teve Itaquaquecetuba. E tivemos com o padre Diego Costa. Este ano de 2024? Isso. Foi agora. Que bom. A gente esteve na nossa paróquia, né? E seguindo o exemplo... Impulsionado pelo exemplo daqui de Mogi. Isso, e é muito importante porque, assim, a gente fala muito do trabalho dos políticos, né? Do Poder Executivo, Legislativo, mas e o nosso trabalho? Nosso trabalho é pesquisar, fazer essa pesquisa, né? Ponderar, né? E colocar na balança quem realmente vai te representar. Porque o povo acha muito que na época de eleição é só o dinheiro. Né? Eu vou naquele que me pagar mais. Sim. Ou aquele que está, né, na modinha. Ou aquele que vai me dar algo em troca, né? Tem muito disso. E assim, a gente esquece do nosso dever. A gente só quer cobrar lá no final o direito, mas a gente tem o nosso dever também, que é de pesquisar a fundo a história daquele candidato, ver, né, o que ele defende, né, se ele vai ter alguma coisa que o prenda ali a outras questões, ou se não, ele é totalmente... ligado à igreja, a toda a doutrina que a gente segue, para a gente poder depois ficar na fiscalização também. Exato, porque não é só depois de 4 anos que você vai lembrar que tem aquele candidato. Realmente, eu elegi aquele candidato, mas você não sabe nem o que ele fez, né? Não sabe nem se ele bateu ponto lá na Câmara. Então, tem coisas que a gente só quer o direito, mas a gente também tem o dever. E seguindo, Juliana... Isso vale para todos, né? E seguindo um outro exemplo também aqui de Mogi, porque Mogi ela é uma referência aqui para nós, que para o Alto Tietê. Tivemos também o ano passado, assim que chegamos na pastoral, tivemos esse contato de início, chegamos aqui a participar de alguns eventos com o John aqui na Câmara de Mogi. E motivado... entusiasmado com essa pegada dele, que eu acho muito, muito lindo, essa iniciativa que vocês apoiam. Tivemos, o ano passado, na Câmara de Itaquaquecetuba, o lançamento da campanha da fraternidade, no legal. qual esteve os padres aqui presentes, o Dom Pedro esteve presente. E esse ano, e o ano que vem, que 2025, o nosso intuito é espalhar em outras cidades essas atividades nas câmaras, lançamento de campanha da fraternidade, esses eventos que mobilizam uma paróquia, que sai para as ruas.
Então, até a nosso própria intuito... promulgação da lei de defesa do dia do nascituro, Isso. né? Assim, incentivar que outras câmaras, né, municipais também promulguem as suas leis de defesa ao nascituro, isso é importante. E sem a mobilização da sociedade também não tem, porque aí a gente não elege representantes que vão pautar esses assuntos, né? E se torna fácil o acesso. Quando você tem um representante que entende do assunto e da bandeira que vai ser levantada. Então, ele vai nos defender lá dentro com unhas e dentes. Essencial. Agora vamos falar um pouco mais da pastoral, né, do trabalho de vocês. Como é que é o dia a dia aí? Como é que, assim, de verdade, é uma pergunta super genuína. Como é que funciona o dia a dia dos coordenadores de uma pastoral diocesana, né? Porque para quem não é católico, ou mesmo quem é e que não entende muito como é que funciona, uma pastoral diocesana é algo que é maior, né? Você coordena as outras paróquias, né? Enfim, então conta aí pra gente, explica pra quem tá assistindo como é que funciona e como é que funciona um dia a dia aí, a rotina de vocês. Na verdade, nós falamos que o papel do coordenador é dar aquele incentivo, dar aquele gás, o ânimo que o grupo precisa. Então, nós viemos para dar esse ânimo, né, na pastoral. Claro que nós somos novos de pastoral, a gente tem mais ou menos aí 2 anos de pastoral. Mas o que despertou, né, a nossa coordenação foi o fato da gente estar sempre buscando a formação. A pastoral familiar ela é muito estruturada, ela tem todos os documentos. Na verdade, ela nasceu de uma carta de São João Paulo II, né, a Familiares Consórcio, que fala sobre a família. Então, atendendo esse desejo do Papa João Paulo II, foi iniciada a pastoral familiar, que é uma pastoral de acompanhamento familiar. Então, em todas as áreas, todas as fases da vida. Então, desde a gestante, aí esse bebezinho, depois encaminhar ele para o batismo, depois inserir ele na catequese, acompanhar esse jovem lá na saída da crisma para ter esse discernimento vocacional. Sim. Porque a gente fala muito da preparação vocacional para o sacerdócio ou para a vida religiosa. Mas nós também temos que focar na preparação para o vocacionado ao matrimônio. Sim, bom, da família sai todo mundo, né? E isso não tem, assim, tão forte. Então, a pastoral familiar vem justamente para isso. Para preparar, né, esses jovens. Porque a gente fala muito de pastoral familiar e o pessoal lembra muito da preparação dos noivos. Nós fazemos isso também, mas... Nossa, é bastante coisa, hein, gente? O intuito é pegar antes, né? Pegar ali os jovens que ainda não sabem se vão namorar, se vão seguir a vocação. E aí a gente pega pra falar, olha, você quer fazer um encontro, né? Aí se começou a namorar, vamos acompanhar esse casal, pra quê? Para que eles não caiam nessa questão da promiscuidade, sim, né, do sexo desregrado. Da falta de quebrar castidade, né, piedade, tudo isso. Isso. Então, tem o encontro de namorados também, antes da preparação de noivos. Depois tem aquele cursinho de noivos que o pessoal está acostumado. Hoje a gente está reformulando, então na nossa diocese a gente está inserindo o itinerário de preparação para a vida matrimonial. Então, já mudou até o nome do curso, né? Porque nossa, que legal, gente. Quanta coisa! Porque, assim, curso, a gente pega o diploma, bota na gaveta e vai embora. Não, e muitas paróquias, curso, às vezes, de noivos, sei lá, 1 hora de curso. E isso acontece só para pegar o certificado, né? E isso acontece, Juliana, aqui no nosso Tietê, ainda, a Sheila vai poder explicar melhor, existem paróquias que ainda estão nessa pegada do cursinho, na pegada que tem pastoral dos noivos. Gente, não existe pastoral dos noivos, é pastoral familiar, e dentro da pastoral familiar tem as suas estruturas, seus itinerários. E a gente assessora os casamentos também, né? Então, na cerimônia ali, por isso que a gente vai de uniformezinho, bonitinho. É muito, né? Fofinho, muito arrumadinho. Mas é justamente o quê? Para ser uma coisa formal ali e para estar sempre do lado dos noivos. E para identificar também isso, vocês, né? É uma carinha conhecida dos noivos. Então, a gente sabe que casamento a gente fica, né, muito nervoso e a gente não sabe para onde vai. Quem entra primeiro? Então, a pastoral tá ali para dar esse suporte na hora da cerimônia também. E depois não tem só na hora da cerimônia, não. E depois do casamento? Casou, tchau. Não, a gente continua o nosso trabalho. A gente tem os itinerários de recém-casados, que é o volume 1 e 2. Então, são vários encontros, porque já foi comprovado, né, em pesquisas, a própria igreja acompanha essas pesquisas, que o divórcio ele está propenso ali nos primeiros anos de casados. Sim.
né? Então, E mesmo fazendo todo um trabalho, Sim. às vezes, de preparação pro matrimônio, né? sim, porque na prática mesmo, né, a gente só vai saber ali as dificuldades. É o que a gente fala, quando a gente vivencia o namoro, né, a gente tem ali as dificuldades, mas cada um vai para sua casa. E quando a gente mora no mesmo teto, Aí a gente muda divide tudo. a Divide mesma os cama, problemas. Sim, né, divide as questões de financeiras, por exemplo. sim. Então, se descobriu que os divórcios vinham por motivos assim fúteis, muito fúteis. E eu costumo falar, Juliana, que é assim, às vezes chega que casal até nós, mais no meu caso os homens, fala, meu, tô pensando em separar, minha mulher não aguento mais. Sabe o que eu falo para eles? Você que está aí agora, Olha o ano, isso vai virar um corte. você que está aí pensando agora em separação, você que está num momento bem de dificuldade mesmo com a tua esposa, a esposa com o marido, calma, tudo tem uma solução. Vou falar aqui, Juliana. Lembra daquele encontro que vocês tiveram, assim como eu e a minha esposa tivemos há quase 12 anos atrás. Sabe aonde você ia ligar, as pernas ficavam tremendo? Sim, Esse é o verdadeiro borboleta amor. no estômago, né? Esse é o verdadeiro amor. Lembra lá do passado. Claro, hoje, mas hoje não é que você não a ama. É porque que minha esposa falou, devido às dificuldades, os problemas, enfim. Então isso faz com que ocupe aquele que nós falamos, aonde a igreja não ocupa, o mundo ocupa. Então, não faça isso. Relembre, volta lá atrás. Veja quando você ia visitar, ia levar no shopping, passear. Com certeza esse sentimento aí vai embora. Muitos terapeutas de casais, eles recomendam que o casal se lembre de quando eles se conheceram. Sabe essa pergunta que eu fiz Sim. para vocês? Porque de uma certa forma isso reacende, né? Esse amor que nasceu ali. E é uma chama que você alimenta, né, ao longo do tempo. Porque realmente o casamento tem as dificuldades, como a vida tem. E também lembrar da grande missão que os dois têm, né? O porquê que vocês estão casados, né? Muitos padres dizem, olha, um precisa levar o outro para o céu, né? Sim. É uma batalha e vocês têm que estar ali nessa trincheira juntos. Já pensou? Eu chegar no céu e olhar, ou a minha esposa chegar, enfim, ela olhar cadê meu esposo? Cadê minha esposa? O que eu fiz que não ajudei ele a vir comigo? Sim, a gente também presta conta, né? Não só dos nossos filhos, mas do nosso esposo e da nossa esposa, A família que está em volta. É isso aí, muito bom. Agora, Anderson, você está estudando, está se especializando em marketing digital, Sim. católico, Sim. por conta das atividades da pastoral? Olha, o meu trabalho diário já entra aqui nesse ramo. É o nicho aí que eu vi uma oportunidade. E assim, Juliana, quando entra naquelas parábola dos talentos, cada um temos um talento. E quando nós descobrimos esse talento, o que nós temos que fazer? Multiplicar. E quando nós conseguimos multiplicar dentro do nosso trabalho, aí você vai agradar a Deus, vai agradar a família, você está fazendo o que você está amando ali. Então, foi uma oportunidade que eu vi, estou cursando aí a faculdade de marketing digital e quero me especializar em breve na área da igreja católica, ajudar os padres a divulgarem seus eventos. Às Divulgar vezes, melhor, quantos né? eventos lindos você, padre, não tem na sua paróquia e a gente não tem conhecimento, a gente não acompanha. Quantas atividades mesmo na diocese. Sim. Então eu quero assim, cada de nós temos um talento, eu quero contribuir, ajudar a igreja a despertar isso na juventude que está vindo, que é importante essa valorização de você que se doasse à igreja dentro daquilo que você faz de melhor. Claro. E a igreja também estar atualizada com as formas de comunicação do mundo atual, não Isso, é? eu até ia... isso é que que futuro não muito distante, futuro breve. Eu vou até levar a nossa diocese uma ideia de fazer um podcast na diocese. Com certeza. Qual o intuito? Claro, vai ter os agendamentos e cada pastoral vai ter seu espaço de mostrar, de falar das trabalho, atividades, dos Fantástico, trabalhos. né? E a nossa diocese ela é muito grande. Então, mesmo. eu imagino que deve ter uma salinha ali que está vazia, que pode ser um podcast. Claro, é só querer, na verdade, né? Essa semana está agendado aqui para a pastoral familiar e com a pastoral da criança. A semana que vem
é a Pascom, os Cáritas, da saúde. Então, assim, imagina só, a da catequese. Então, Sim. imagina só esse espaço sendo que preenchido. E quem que vai ganhar? Quem que vai enriquecer com isso? São as pessoas que não conhecem, vai passar a conhecer através desse serviço. Então, o meu intuito como digital é dar esse... É expandir, né? Expandir nesse ramo, né? E essa rotina, né, que você perguntou de ser diocesano, a gente tem essa dificuldade física, né, estrutural de ser 10 cidades e quase 100 paróquias. Então, fisicamente... Então, e aí, como é que vocês fazem? Eu fiquei com essa curiosidade. Fisicamente é quase, né, bem difícil, mesmo a gente estar presente em todos os eventos. Então, hoje a gente conta com uma comissão que às vezes nos auxilia. Sim. Então, quando a gente não pode ir, vai os nossos vices, representando. vai alguém representando a diocese, mas esse trabalho que o Anderson faz na rede social... ele alcança, porque tem lugares que a gente não pode ir, ele faz um vídeo com a gente, Sim. E aí o pessoal divulga na missa. Então, é uma forma de estarmos presentes. E a oração, né? A oração, a gente sempre coloca a pastoral nas nossas orações, porque o inimigo, ele tá trabalhando muito forte, né, contra a família. Sim. A irmã Lúcia, né, a vidente de Fátima, fala muito isso, né? Que o inimigo ele tem investido contra a família. Ela acha que a Nossa Senhora fala algo do tipo que a última batalha, né, vai ser a última investida. A última investida do demônio é contra a família. Contra a família. Né? Olha que a importância do trabalho que vocês realizam, né, nessa diocese, com essa abrangência toda. Né? E você, Juliana, nos cedendo esse espaço, você faz parte desse projeto. Sim, você claro. Você faz parte. Porque você está abrindo aqui o podcast é o podcast da família, né? Porque é importante estar vendo os padres, agora nós aqui da pastoral. Com certeza outras que pastorais vão ver esse podcast, vai entrar em contato com você. Sim, aí a gente traz também. Enquanto não tenha o podcast, né, específico da pastoral, a gente vai trazendo para cá e vamos divulgando, né, esse trabalho. Porque é importante sim essa divulgação. Ontem... lá na CNBB em Brasília, tiveram reunidos, eu até te mostrei, os padres. Eu vi a foto. Olha a Depois eu vou pedir para a produção colocar na tela essa foto. Isso. A gente tem na foto. Manda que a gente coloca depois, quando o pessoal for assistir, vai aparecer na tela. A gente tem Frei Gilson, né, na foto. Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Quem não ouviu falar de Frei Gilson, católico que não ouviu falar de Frei Gilson e Padre Paulo Ricardo, não sei Padre onde Reginaldo tá, né? Mazotti, do Sim, Paraná. que é mais Patrick, antigo. né? Padre Patrick, que é mais jovem, Isso. né? Tem de tudo ali, né? Você vê como a CNBB também está atenta a esse movimento. Sim. Né? E graças a Deus, né? Isso. E, assim, e que tendo como referência a CNBB, nós que criamos o nosso Instagram. Vou até aproveitar a oportunidade. Sim, já vai aparecer no GC também. Você que está aí acompanhando essa live, a Pastoral Familiar Mogi das Cruzes. Tudo junto. Isso, @, Pastoral Familiar Mogi das Cruzes. E a estrutura do Instagram é em cima do Instagram da CNBB, que devemos ter como referência aquele que já está à frente de nós ali. Sim. Então, é sempre importante essa mídia digital a serviço dos leigos. Exato. Como a Sheila mesmo disse, né? As pessoas que fazem tudo contra, né, a igreja, ou contra a cristandade, estão bem ativas nas redes sociais, né? E no mundo do entretenimento. Então, também nós precisamos ocupar o espaço nesse universo, né? Muito bom. Dando sequência aqui na parte de reações, eu gostaria que a produção colocasse na tela um post do padre José Eduardo, que é outro padre também que tem feito bastante sucesso nas redes, falando da carta encíclica que o Papa Francisco publicou recentemente. Olha o que ele diz. Acabo de ler a encíclica do Santo Padre, o Papa Francisco, de Lexit Nos, que significa Ele nos ama em latim, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. E posso dizer sem hesitar que é um dos textos mais maravilhosos de espiritualidade e, de certo, um dos documentos mais lindos do magistério da Igreja. Não deixem de ler. Essa vai ser a dica cultural do programa de hoje. Eu vou deixar o link para você baixar essa carta encíclica nas redes, né, digitalmente. E eu também comecei a ler, ela é longa,
Eu concordo, ele centra toda essa encíclica no coração, né? Que é algo que é muito humano, que todo mundo tem, e é onde a gente realmente se enxerga e se acha. E eu gostaria de chamar a atenção de 2 trechos dessa encíclica para vocês comentarem, tá bom? Então, em um deles ele fala, né? O coração é igualmente o lugar da sinceridade, onde não se pode enganar ou dissimular. Costuma indicar as verdadeiras intenções, o que se pensa, se acredita e se quer realmente, os segredos que não se contam a ninguém, em suma, a verdade nua e crua de cada um. Em vez de procurar uma satisfação superficial e de representar um papel diante dos outros, é melhor deixar que surjam em seu coração perguntas decisivas, por exemplo, quem realmente sou? O que procuro? Que sentido quero dar à vida, às minhas escolhas e ações? Por que razão e para que fim estou neste mundo? Olha, esse texto está na encíclica. Bem profundo e fala sobre essa busca da vocação, né? O que vocês têm a dizer desse trechinho? Eu acho tão lindo quando a gente está inserido dentro da doutrina católica e a gente respira essa carta que o Papa Francisco nos escreveu. E aí parece que a gente está até combinando, né? Fala assim, nossa, mas parece que ele estava combinando com o pessoal. Mas é essa comunhão, né? Quando a gente está em comunhão com a nossa igreja, a gente consegue vivenciar tudo isso que essa carta falou. Exato. Colocar o coração, né? Hoje nós vivemos um mundo que é frio, né? É muito líquido, né? É muito egoísta, é muito vaidoso. O coração, ele fica por último, né? A gente só vai na razão. A gente esquece do coração, né? Você vê, é um mundo tão agitado, como você disse, tão individualista, que busca prazeres tão superficiais, que não aprofunda, não chega, não dá tempo de chegar no coração, né? Justamente. E uma sociedade que quer tudo pronto. Igual vocês falaram, né? Voltando lá do namoro, eu sempre tive esses conflitos dentro, né? Qual adolescente que não tem conflito? Mas ninguém nunca chegou para mim e empurrou uma ideologia ou a gente foi meio que conquistados por Deus, né? Então, foi uma atração, uma sedução de Deus conosco. Então, quando a gente tem esses conflitos, a gente tem que abrir o nosso coração para Deus mesmo. Claro. Então, a oração é muito isso, né? O abrir o coração e falar, olha, Senhor, tá aqui as minhas aflições. Então, essa questão da sexualidade, às vezes, e da afetividade. Eu vivia numa época que o povo empurrava namorado pra você. Imagina, eu tinha 19 anos. E você é a super caretona se você ainda não ficou com ninguém, né? Justamente, Então, assim, vão empurrando goela abaixo, né? E, assim, não querem saber o que você sente, qual que é a tua postura referente àquilo. Sim. Então, assim, eu vivi numa época que falava assim, você tá escolhendo demais, você vai ficar sozinha. Tinha 19 anos, não tinha namorado ainda. Então, é o contrário, né? Tinham que valorizar isso. Porque quando você guarda o seu corpo, você está, na verdade, preservando o teu espírito, né? Porque ali é um só. Nós somos alma e espírito, e nós somos corpo e matéria. Então, quando a gente respeita o corpo, então a gente está, né, transcendendo a alma. E hoje nós não temos isso. É o contrário. É o gastar o corpo mesmo, né? Gastar o corpo até as últimas. Até as últimas consequências. Se você se converter, aí você já fez tudo o que você queria fazer. Pois é. E não é bem assim, né? O coração de Deus, ele é misericordioso. Ele derrama inúmeras graças em nós, mas nós temos que nos abrir a ele, né? E ter essa profunda conversão. Não adianta a gente ficar falando que eu vou mudar e eu tô arrependido. Ou então Deus vai me perdoar, Deus vai me perdoar e faz um monte de desgraceira, né? É aquilo que a própria Bíblia fala, né? O coração, a boca fala do que o coração tá cheio. Então nós temos que fazer essa limpeza no coração mesmo e nunca esquecer que Ele nos ama. Sim. Mas não quer dizer que isso nos dá liberdade de ofendê-lo, né, diariamente. Claro. Então, e criar os filhos nesse sentido, né? Como você disse. Você vê quando a gente cria os filhos com essa orientação, o quanto que a gente não está protegendo eles desses males. É como se fosse uma armadura mesmo, né? Aquela visão, não sei se foi o apóstolo Paulo que fala dessa armadura, né? De você estar ali protegido, revestido dessa proteção. E essas ideologias, elas vão chegar com muita fraqueza, né? Para quem está forte ali,
segurando na mão de Deus, né? E Juliana, olhando os evangelhos, estava lendo esses dias, como Jesus, ele se aproxima, como Deus se aproxima através de Jesus ali ao povo daquela época. E ele usava muito, ele usava muito que comparações diárias do dia a dia que para facilitar o entendimento do evangelho e o que Deus queria dizer com eles. Nessa carta que a gente acabou de ler, tem duas palavrinhas ali que me despertou muita atenção, que o Papa ele cita humano e divino. Uhum. Humano é quando ali nós temos acesso que a palavra de Deus, que é através da Bíblia, e a gente entra em comunhão com o divino quando nos fechamos em oração, mas antes nós temos que ter o contato com o quê? Com a palavra, ir ao encontro. E é isso que falta hoje, sabe? O Monsenhor Dorival, ele nos abriu os olhos e já estamos colocando em prática. Já iniciando na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Santa Isabel. Um abraço aí para a Alessandra, Toninho, que são o casal que é coordenadores lá da pastoral. E o Monsenhor, ele sempre que frisou ali que a pastoral deve ter um momento de adoração ao Santíssimo. Ele é o centro de tudo, sabe? E muitas vezes, na pastoral, falta muita preocupação com tantas atividades. Com as e burocracias, que nós esquecemos, né? Do quê? Do mais importante. Esquecemos que o Papa colocou, esquecemos do divino. Sim. Que está ali. É ele que sustenta o humano. Uhum. E ele está em todas as igrejas, né? Assim, que coisa fantástica que a Igreja Católica proporciona, né? Há tantos anos. Da igrejinha mais humilde, mais simples, até a catedral mais portentosa. Sim, né? E eu costumo falar, assim, nos nossos encontros com a pastoral familiar, que nós não temos controle da ação do Espírito Santo. Uhum. Às vezes você faz uma oração e quer, olha, eu vou falar com aquela pessoa, mas Deus ele quer que você fale com aquela pessoa, com esse e com aquela outra. Então, assim, acaba que nós não temos o controle da ação. Porque quando você se deixa levar, é igual àquela parábola que eu disse no início. Jesus chamou os 2 discípulos, vamos até a margem mais profunda, lançai as redes. Aí os discípulos, mas nós já jogamos ali, não conseguimos nada. Mas obedientes à palavra, o que eles fizeram? Foram até o local indicado aqui por Jesus e lá encheram a barca, chamaram outras barcas e a ponto de afundar. Mas é o quê? A confiança no divino. É isso aí. É isso aí. Fica essa grande lição para todos nós, né, que estamos aí acompanhando. Antes da gente caminhar para a nossa chamada oral, vocês vão assistir aí, a produção vai colocar na tela para vocês uma mensagem muito inspiradora do Frei Gilson, que tem arrebatado aí multidões nas redes sociais. Ele é um grande exemplo a ser seguido sobre a importância da gente evangelizar por onde a gente passa, né? Levar a palavra, levar a verdade de Deus sem medo e com o coração aberto, né? Então, assista aí essa passagem do Frei Gilson. Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, usa da sua boca, usa da sua vida, usa do seu celular, usa do seu Instagram, usa das suas redes sociais para proclamar a verdade de Jesus Cristo. Ei, pelo amor de Deus, para de ficar com esse medinho do que o mundo vai achar, do que o mundo vai pensar. A gente já sabe, eles não concordam. A gente já sabe, eles não aceitam. A gente já sabe, eles não querem. Mas prega a palavra, oportuna e inoportunamente. Você deve falar. A verdade que a gente tem não é imposição. A gente não está obrigando ninguém a seguir a nossa verdade. Só que a nossa verdade é tão boa que não pode ficar só com a gente. Então, do PHN 2024, saiam daqui uma juventude, um povo que não tem mais medo de falar a verdade que é Jesus Cristo. Vamos para a nossa chamada oral? Vamos lá. Bora lá.
Bom, a chamada oral, como uma boa professora que sou, eu adoro colocar uma chamada oral na conversa. Olha, o pavor Eu dos sou o tipo- alunos. eu era o tipo de aluno que só ficava jogando bola na quadra. hein? Não tem problema, mas essa chamada oral, ela é muito legal e vocês certamente vão gabaritar, tá? Eu vou passar a bola para cada um de vocês, vou começar uma frase, vocês têm que só concluir essa frase, tá? Então vai ter uma hora que eu vou falar pra Sheila só, uma hora só pro Anderson e uma hora eu vou jogar pros dois, aí quem pegar, pegou, tá? Então vamos lá, pra Sheila. Uma boa esposa é... Uma boa esposa é submissa ao seu marido, mas não no sentido de estar abaixo, mas é abraçar a missão dele e subsequente à nossa missão. Que é o marido é ser o Cristo para a esposa, assim, né, como Cristo foi pela sua igreja, o marido também tem que ser pela esposa. Então, acho que o papel mais difícil é o dele, né, de se entregar, dar a vida pela esposa, né? E assim, a nossa submissão é dar esse suporte para que ele vá à frente, que ele consiga dar a vida por nós, né? Então, eu tô na vantagem ainda. Muito bom. Então agora ela facilitou pra você, viu, Já Anderson? deixou Porque uma- ela já te deixou a já, resposta pra sua. Vamos ver o que você vai responder. E o bom marido? O que o bom marido é? O bom marido é aquilo que foi São José. Aquele pai, aquele esposo que compreendeu Maria, aquele esposo que sempre ficou atento aos detalhes, aos sofrimentos, e estava ali que próximo. Às vezes não que precisa falar, às vezes só um abraço já diz mais que 1000 palavras. E é isso que ela tem me ensinado. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, agitada, e ela sempre me mostrando que a agitação ela é importante em determinados pontos, mas na vida espiritual nós temos que ser igual São José, manso, humilde e atento ali aos detalhes da esposa. Muito bom. Olha só, pais, né, esposos que estão ouvindo. Pra Sheila agora, uma nota alta vai pro quê? Ou pra quem? Uma nota alta. Gente, eu vou puxar o saco para nossa Santa Igreja, por ter essa iniciativa do Sínodo, que é essa igreja em saída. Nós precisamos sair, né, das 4 paredes ali da igreja e ir atrás, né, ser missionário. Então, uma nota alta vai para essa sinodalidade, que a igreja está vivenciando esse ano, para o ano que vem também. E nos chamando também para ser missionário, né? Não dá para ficar parado no mesmo lugar, gente. Não dá. A Juliana aqui é uma prova viva, né? Ouviu o chamado de Deus e está aqui hoje concretizando esse projeto de Deus, mas não é porque ela quer ou para favorecer a ela, mas para ter uma coisa muito maior do que isso, Sim. né? Que é alcançar famílias, alcançar pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. É isso aí. Então, a gente tem que ficar incomodado igual a Juliana e ouvir um pouquinho a voz do Espírito Santo. Se E ir incomodar. atrás, né? Porque às vezes o Espírito Santo tá gritando com a gente fala, não, Não será? tá ouvindo, Ai, não, mas eu acho que não vai dar certo. E fica ali paradinho. Não, o Papa Francisco ele fala que a gente tem que sair. Ide. Tem que sujar as mãos ali na missão, né? No serviço. Muito bom. Agora eu vou deixar pro Anderson a tarefa triste de dar uma nota baixa. Uma nota baixa? É. Olha, vamos lá. A nota baixa vai para aqueles que são contra a vida. Aquelas pessoas que levantam a bandeira achando que o aborto é algo normal, é algo que está aí, que deveria Saúde ser... pública, né? Que deveria que ser... é questão de saúde pública, meu corpo, minhas regras. Isso, que deveria ser as leis que liberadas. Então, a nota baixa vai para você que acha que o aborto é algo normal, e normal não é, porque é contra a vida. Imagina só, se a minha mãe tivesse optado pelo aborto, eu não estaria aqui. Imagina só se as pessoas que defendem o aborto tivessem uma mãe que tivesse optado pelo aborto. Sim. É fácil, Então, né? a nota baixa vai para você que Pra você, meu filho, que defende o aborto. defende o aborto. Agora é pros dois, tá? Me saí bem? Eu acho assim, calma que não Olha, terminou a tem chamada, mais não. ainda, Tem meu mais Deus 2 do céu. coisas. Uma lição de casa para as famílias que nos assistem. De forma breve. Eu vou falar só uma frase. Leiam os documentos. Gente, hoje é muito fácil ser católico de IBGE. É aquele católico que fala que vai na missa uma vez ou outra, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, às vezes fala assim, eu não vou na igreja porque eu consigo rezar em casa.
Não dá, gente. Esse pessoal que fala que eu não preciso ir à igreja porque eu rezo em casa é complicado. Muitos padres vêm dizendo isso. O Instagram tá lotado, né? Fala assim, então, quando eu você falo estiver com Deus doente... em casa. Então, assim, quando você estiver doente, gente, vocês, né, se cura em casa, não precisa ser ir no médico. Então, assim, é necessário, sim, a gente estar em comunhão com Cristo, não só pela nossa salvação, né, pessoal, mas também por ter essa missão, né? Nós, como batizados, nós temos essa missão. E se você é católico, você é batizado. Imagina se Deus, ele que pensasse assim, eu não vou mandar meu filho Jesus não, porque a fé deles vão salvar eles. De Gente, jeito nenhum. a humanidade não estaria aqui hoje. Não estaria Então, aqui assim, hoje. leiam os documentos, a gente precisa, né, se inteirar mais do que a igreja Quando você fala de pensa. documentos, você está falando do quê? Por exemplo, O catecismo? catecismo. O catecismo já é um excelente já é guia. um Pra bom quem- ponto de partida. Para quem é agente da pastoral familiar, diretório da pastoral familiar. Então, assim, o trabalho é lindo, às vezes é uma correria, né? Assessorar casamento é muito difícil. Mas quando tiver um tempinho, uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, umas 2 linhas que você lê no documento, já vai ajudar muito no trabalho, vai deixar o trabalho mais humano, né? A evangelização mais completa. E mais alinhado também, né? Não fica cada um fazendo uma coisa. Sim. né? Até porque, né, os nossos documentos são aprovados pela CNBB, então nós estamos ali em comunhão com a igreja. Então, assim como a Juliana teve o tempinho para ver a nova carta do Papa Francisco, né, e acho que é a dica cultural. É a dica cultural. Então, vamos, né... essa é mais se uma dica dedicar cultural, um pouco né? Se dedicar um pouco mais a conhecer a nossa igreja. Sim, não ficar só na superfície, né? Vamos, como você Exatamente. mesmo disse, Anderson, mergulhar um pouco em águas mais profundas. Exatamente. Né? Acho que é uma boa mensagem para todos aí. Agora, antes da gente concluir, quais são os planos, então, da pastoral para o ano que vem? Que vocês precisavam falar disso, né? E antes de Vai lá. falar nesse assunto importante para 2025, queremos mandar aqui um forte abraço para o nosso padre assessor eclesiástico, João Batista, lá da paróquia Nossa Senhora da Escada, famoso Salonguinho. Ai, lá em Guararema. Eu Isso. conheço essa paróquia. Quem nunca deu aqueles pulinhos? Quem nunca quando deu aqueles encontrou? pulinhos, Então, Funciona. E o Padre João, ele tem sido aí um diretor espiritual. diretor muito presente, está sempre aí intercedendo, nos orientando, aconselhando. E também um abraço a Dom Pedro Luiz Stringini, nosso bispo. Que Preciso sempre... trazer Dom Pedro aqui. Queremos você aqui. Queremos você Queremos aqui, Dom Pedro aqui no podcast. Sim. Quem sabe aí, como o senhor aí, Sim. ele não se sinta fazer o convite, com certeza ele vem sim. E falando da pastoral... Dos planos. Os planos, né? Nós temos um congresso que está sendo planejado aí para todos os agentes da pastoral. Então, quem busca formação, conhecimento, sempre bom, a gente vai... para 2025 a gente está... É o INAPAF, né? Não, e o INAPAF também. INAPAF O INAPAF, também. ele é um curso da pastoral familiar, né, que credencia esses agentes para darem a formação para os noivos. Então é como se né? fosse uma certificação. Isso. Então, nós queremos trazer o INAPAF para a diocese, para fazer desde a fase 1, 2, 3, para a gente certificar esse povo, né? Então, a gente tem que estudar, né? Tem que estudar, Professora, gente. tem que Como Tem diz que Jesus, estudar. e depois ir em missão. Isso, não. Primeiro se prepara Sim. e depois sai em missão pra gente também não fazer a coisa Isso. certinho, né? Isso. Muito bom. E assim, a gente está à disposição de todas as paróquias que queiram conhecer a pastoral familiar. É só chamar a gente aqui, o Chama. Anderson, né? Tá aí os ou eu. arrobas, né, dos dois, tanto da Isso. Sheila, o pessoal, quanto o da pastoral, que é o perfil, pastoral. né, o oficial. É muito fácil entrar em contato com eles. Juliana, eu penso, e até comento com a minha esposa aqui, esse amor à missão, não o fato de pastoral, que isso ela vai passar, vai vir outros que Claro. coordenadores, vamos estar em outras missões, mas o amor à missão de Cristo, isso nos envolve tanto, eu costumo falar assim, se eu pudesse pegar meus 1.500 seguidores e colocar na pastoral, eu faria isso com o maior prazer. Sim. Porque é tão bom você ver o engajamento das pessoas, que testemunho As que transformações tem. de vida, né, que eu Isso. imagino que vocês acompanham também. Né? Então, assim, é aquilo que você sente na sua missão. Quando se colocamos aí, né, diante de Deus, ele faz coisas Ele maravilhosas. faz maravilhas. É E isso nós mesmo. também estamos envolvidos nas festas diocesanas, né? Então, a próxima agora é o Evangelizai, né? Que é no dia 21 de novembro, acho que já até passou, né? Mas nós estamos sempre assim, a festa do Divino, a gente está presente. Sim, é só ficar atento, né? Sigam eles nas redes sociais que vocês não vão perder nada. Semana da Família em agosto, Semana da Vida, Da em Vida. outubro.
Então, nós precisamos estar inseridos aí nesses eventos para manifestar a nossa fé e o nosso posicionamento para valorizar a vida e a família. É isso mesmo. Nossa, Sheila, Anderson, voou! Ai, Tinha tanta coisa mais faz lá. Olha, gente, eu agradeço, assim, do fundo, já que a gente tá falando do coração, do fundo do meu coração, a disponibilidade de vocês, né, o tempo, né, em tempos modernos, a gente dá uma horinha do nosso tempo, é um presente que a gente dá para as outras pessoas. Eu espero que essa conversa tenha tocado o coração de todos, então... Muito obrigada, assim, mesmo. Imagina. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Imagina, nós que agradecemos, né, a disponibilidade aqui do podcast, da equipe inteira que está aqui preparando. Por trás, né? Por trás. E queremos dizer que você está nas nossas orações para que você continue Obrigada. esse podcast, porque não é se fácil. Deus falou no seu coração é porque era um sonho dele. Isso. Então, se tornou um sonho seu, mas já era um sonho dele. E que você consiga realizar esse sonho por muitos e muitos anos. Amém. E detalhe, hein? Se ele chamou, confia. A gente confia. Porque, olha... Deixa Deus sonhar em ti, né? Sim, Deixa. Verdade. É isso. Gente, bom, quem acompanhou a gente até aqui, eu agradeço também. Não deixa de comentar se você gostou ou não gostou. Quem você indica que vem aqui no podcast, de repente o padre da sua paróquia, né? Movimenta, manda essa conversa nos grupos de pastoral, não é mesmo? Acho que é uma forma de chegar nas pessoas que precisam, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code no nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.